Livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor Jesus, ele pediu para que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa expressão que ele usa nesse momento aqui, promessa do Pai. Porque ele poderia ter dito assim, mas que aguardassem a promessa de Deus. Mas ele disse promessa do Pai. Ele não disse promessa do meu Pai, não, ele disse promessa do Pai. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus chama Deus de Pai. Mas ele não chama ele de meu Pai. Ele fala que Deus é o quê? Deus é Pai. E essa promessa de Deus é promessa de Pai. Por que promessa de Pai? Porque essa promessa é a promessa para quem quer se tornar filho de Deus. Que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo. Essa foi a promessa que Deus deixou para todos aqueles que querem se tornar filhos. Tanto é que o Senhor Jesus falou, aguardasse a promessa do Pai. Promessa do Pai porque é para aqueles que querem se tornar filhos, é para aqueles que querem nascer de Deus. Então, isso significa dizer que é possível ser filho de Deus. É possível se tornar um filho de Deus. É possível. Não é algo que está inacessível, não é algo que somos impossibilitados de ter, não é possível. Porque se existe uma promessa, é possível que isso aconteça. Mas nem todos tomam posse dessa promessa. Por quê? Porque a maioria já pensa que é filho de Deus. A maioria das pessoas já pensam que é filho de Deus. Se você perguntar aí, todo mundo, a maioria vai dizer que é filho de Deus. Exceto por um ou outro que às vezes não acredita na existência de Deus, mas a maioria vai dizer que é filho de Deus. Então, por que eu vou me tornar filho de Deus se eu já sou filho de Deus? Por quê? Não tem razão. Se eu já sou filho de alguém, por que eu vou me tornar? Por que eu vou buscar ser filho desse alguém, se eu já sou? Aí que tá. Então a pessoa pensa que já é filha de Deus. Então ela não busca. Ela pensa que já é filha de Deus porque vai na igreja, porque lê a Bíblia, porque isso. Ela pensa que isso é ser filha de Deus. Tanto é que você vê muita gente colocando lá filha do rei, não sei o que do rei, não sei o que lá, e umas coisas aí. Mas a pessoa pensa que só pelo fato de ir na igreja, conhecer a Bíblia e tal, essas coisas, ela já é filha de Deus. Mas existe uma promessa para se tornar filho de Deus. E essa promessa não tem nada a ver com ir na igreja, não tem nada a ver com ler a palavra. Essa promessa é só para quem recebe o Espírito de Deus. Os que recebem o Espírito de Deus, esses se tornam filhos de Deus. Está escrito em João que eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual que é o poder de ser feito filho de Deus? É o Espírito Santo. Então só quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna filha de Deus. Enquanto isso não acontecer, ela não é filha de Deus. Porque você vê que coisa curiosa, né? Você vê muita gente dizendo que é filha de Deus. Até lá fora. Pessoas que nem frequentam igrejas. Mas a maioria das pessoas estão indo para o inferno. A pergunta é, como é que pode um filho de Deus ir para o inferno? Como é que pode? E aí? Tem explicação isso? A maioria das pessoas estão indo para o inferno. A maioria. Esmagadora maioria. E eu não estou falando agora só dos de fora, estou falando dos de dentro. A maioria das pessoas dentro da igreja não vão ser salvas. Não vão ser salvos. A maioria. A pergunta é, será que realmente é filho de Deus? A pergunta é, o que o filho de Deus está fazendo no inferno? Será que Deus é um pai tão ruim assim que deixaria o seu filho ir para o inferno? Aí você pensa,
É isso que temos que fazer. Aí nós pensamos, como é que pode, né? Se foi pro inferno, é porque não era filho. É porque não era filha. Por isso que foi. Então, quer dizer, a maioria que pensa que é filho, não é. Mas aí a pessoa pensa que é filha, então ela não vai buscar, não. Eu já sou filha de Deus. Porque eu, na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, isso, eu já sou filha de Deus. Aí o que a pessoa faz, ela continua do mesmo jeito. Ela não procura se tornar filha porque ela já é filha. Veja o tamanho do engano. Aí depois que morre, vai pra onde? Aí lá embaixo, descobre que não era nada disso. Você vê uma das coisas interessantes que a palavra de Deus ela diz, né? O rico no inferno, história de Lázaro e do rico, né? Evangelho de Lucas 16, 19 ao 31. O rico lá no inferno que estava chamando Pai Abraão, não sei o que, sei lá, Pai Abraão, Pai Abraão, Pai Abraão. E Abraão chamou o rico de filho, filho. Então quer dizer, ele era filho de Abraão, mas ele não era filho de Deus. Os fariseus também, na época do Senhor Jesus, eles falavam, nós somos filhos de Abraão, somos da descendência de Abraão. Mas e aí? Foram para o inferno do mesmo jeito, sendo filho de Abraão. Porque o que vai ser salvo não é o filho de Abraão, é o filho de Deus. É o filho de Deus. Mas aí cada um precisa ver assim, cada um precisa avaliar assim. Eu só sei de uma coisa, se existe uma promessa para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Existe uma promessa, o que significa dizer que é possível se tornar filho de Deus. Mas isso não vai acontecer se a pessoa já achar que é. E já é um erro da parte da pessoa, porque eu achar que sou filho. Eu acho que eu sou filho. Né? Você não acha que você é filho do seu pai ou da sua mãe. Você não acha. Você sabe que você é. Você tem certeza que você é. Porque foi ele que gerou você. Agora a pessoa anda por aí achando que é filha de Deus. Achando. Você sabe quem é o filho de Deus? Aquele que o obedece. Esse é o filho de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aquilo só é uma confirmação. Só é uma testificação. Porque a maior evidência que uma pessoa recebeu o Espírito de Deus é sua obediência, a sua submissão a Ele. Porque o filho obedece o pai. Não tem como uma pessoa dizer que é filha de Deus e não obedecer o pai. Ainda que, por exemplo, a pessoa diga que recebeu o Espírito Santo. Se essa pessoa não obedece a Deus, se a pessoa é filha de Deus e não recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Como é que o Espírito de Deus não se submete a Deus? Que Espírito de Deus é esse? Entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então cada um precisa ver. Porque só o filho vai entrar no céu. Porque não é filho de Deus, não vai entrar no céu. E cada um precisa ver se é ou não é filho. Você vê que há uma busca incessante pelas outras promessas. Mas a promessa principal, muitos têm negligenciado, têm deixado de lado. Essa é a maior promessa. A promessa de se tornar um filho de Deus. Essa deveria ser a prioridade. Mas não. A pessoa corre atrás disso, corre atrás daquilo, corre atrás, porque ela acha que ela já é filha. Por isso o engano, o maior engano de todos é a pessoa já achar que é filha não sendo. Porque ela faz o que? Ela deixa essa promessa de lá, não, eu já tenho o Espírito Santo, eu já, eu já sou filha de Deus. Só porque ela vai na igreja, só porque ela conhece a Bíblia, só porque ela fez curso de teologia, só porque ela fez seminário, ela já acha que ela tem o Espírito Santo. Ela acha que o Espírito Santo é isso aí. Só porque ela prega a palavra, ela acha que ela tem o Espírito Santo. Só porque ela expulsa demônio, ela acha que tem o Espírito Santo. Só porque ela cura pessoas, ela acha que tem o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é isso? Isso aí é o Espírito Santo? Isso não é o Espírito Santo. Acabamos de falar aqui que o filho obedece o pai. Você vê que quando o Senhor Jesus deu o exemplo, que muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizamos. Quer dizer, essas pessoas estavam fazendo coisas ligadas a Deus. No nome de Deus, no nome do Senhor Jesus. Só que elas estavam vivendo no pecado. Quer dizer, essas pessoas eram filhas de Deus.
Elas eram filhas de Deus? Não eram filhas de Deus. Apesar de tudo aquilo que faziam. Então não é aquilo que você faz, é quem você é. Se você obedece, se você não obedece, se você se sujeita ou não. É isso que determina se você é filho ou não, se você é filha ou não. Não é, por exemplo, eu estou dando uma palavra para você agora. Isso significa que eu sou filho de Deus? Não significa. Isso significa apenas que eu estou sendo um instrumento de Deus. Apenas. Apenas isso. Tem pessoas que falam de Deus e não tem nada de Deus. Para ser filho, é preciso obedecer. É preciso sacrificar, é preciso renunciar. Para ser filho de Deus, é preciso ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que é prometido a todos aqueles que o buscam. E buscam de verdade. Porque só o que busca encontra. Mas o que busca de todo o seu coração, o que se entrega. Então, cada um tem a oportunidade, tem o privilégio de se tornar filho de Deus, mas só vai se tornar filho aquele que reconhece que não é. Porque quem pensa que já é. Por que vai se tornar? Mas aí não é. E vai descobrir que não é aonde. Infelizmente, os fariseus foram descobrir que não tinham nada de Deus aonde? No inferno. O rico foi descobrir que não tinha nada de Deus aonde? No inferno. E não foi só eles não, a maioria vai descobrir que não tem nada de Deus aonde? No inferno. Infelizmente, porque não quer despertar aqui, porque não quer acordar aqui, porque não quer enxergar a verdade aqui. Prefere viver uma vida de ilusão. Prefere viver uma vida em que é uma coisa que não é. Ao invés de reconhecer que não é e buscar ser, a pergunta que nós precisamos fazer é: você é filho de Deus ou você é filha de Deus? É claro que a resposta está na ponta da língua. Mas responda-me uma coisa: você tem obedecido a Ele? Você tem obedecido a sua palavra? Você tem feito isso? Porque se isso não está acontecendo, não tem outra explicação. Não é filho, porque o filho obedece o pai. Se não obedece o pai, é porque não é filho. O filho se sujeita ao pai, se submete ao pai. E é isso que tem acontecido com você? A única forma de se tornar filho de Deus é reconhecendo que não é e buscando ser. Essa é a única forma. Infelizmente, a maioria não vai reconhecer que não é e tampouco vai buscar ser. Mas para aqueles que reconhecem que não são e buscam ser, eis a chance, eis a oportunidade. Se você olhando para tudo aquilo que você tem feito, olhando para suas escolhas, para suas decisões, para dentro de você, você sabe quem você é. Você conhece você. Você conhece você, você sabe quem você é, você sabe o que você tem feito, você sabe o que você tem praticado, você sabe quem você tem sido. Se você reconhece que não é, você está a um passo de se tornar filho, filha de Deus. Porque aquele que acha que é esse aí, dificilmente vai se tornar. Enquanto ele achar, ele nunca vai ser. Porque ele acha. O que acha não é. O que acha não vai se tornar. Dificilmente vai se tornar porque já ele acha. É por isso que nós não temos que achar nada. Se eu não sou, eu tenho que reconhecer que não sou e ponto. E buscar ser. Então se você vê que você não é, e você quer se tornar, porque existe uma promessa, isso não é impossível, isso é possível. Para todos que reconhecem que não são, mas querem se tornar. Por isso que é mais fácil uma pessoa que chegou hoje na igreja se tornar filha do que aquela que está ali há tempos. Porque aquela que está ali há tempos pensa que por causa do seu tempo já é filha de Deus. Pura ilusão. É por isso que você vê pessoas chegando agora e sendo salvas e pessoas que há tanto tempo estão indo para o inferno. É como o Senhor Jesus falou, as prostitutas, as meretrizes e os cobradores de impostos vão adiante de vós no reino de Deus. Quer dizer, elas vão entrar e vocês não vão.
Por quê? Porque pensavam que era, porque achavam que era, não buscaram ser. Nós não temos que achar nada, nós temos que buscar ser, procurar ser. Se você quer ser um filho, uma filha de Deus, você não vai achar, você vai procurar ser. Se você reconhece que não é, fale com Ele aí nesse momento. Eu não sei a forma como você tem vivido, eu não sei os erros que você tem cometido, eu não sei como você está diante de Deus. Mas se você quer se voltar para Ele agora, faça isso nesse momento, através de uma oração, de conserto, de reconciliação. Acerte as coisas entre você e Ele nesse momento. Fale com Deus. Ele está dando a você uma chance, uma oportunidade. Ele quer que todos sejam filhos. Mas Ele não tem como fazer de seu filho uma pessoa que pensa que já é seu filho, não sendo. A partir do momento que a pessoa já acha que é, já se torna improvável que ela seja. É por isso que Ele espera que nós reconheçamos que não somos para que podemos ser. Não foi o que Ele falou? Que é os que não são, que Ele chama para ser. Escolher os que não eram para ser. Porque aqueles que achavam que eram não poderiam ser, porque já achavam que eram. Eles já achavam que eram. Então nunca poderiam se tornar enquanto achassem que eram. Mas a partir do momento que a gente reconhece que não é, aí abre espaço, abre essa oportunidade de se tornar filho de Deus de fato e de verdade. Então faça isso nesse momento. Fale com Deus. Se acerte com Ele. Eu não sei a forma que você está vivendo, mas Ele dá a você uma chance. Faça isso nesse instante. Com suas próprias palavras. Fale com Ele. Faça isso. E tome essa decisão. O filho é o que obedece ao Pai. Decida a partir de hoje obedecer a Deus. E comece a buscar o cumprimento dessa promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que está prometido a todos os que lhe obedecem. Porque enquanto você obedece, você se prepara para se tornar filho. E você obedecendo e buscando como os discípulos estavam no dia de Pentecostes, haverá um momento em que o Espírito Santo virá sobre você. Que não vai encontrar aquele que não buscar. Quem não encontra, não busca. Se você estiver buscando, você certamente vai encontrar. Se você estiver obedecendo, porque o filho obedece, e buscando, você vai encontrar. Faça essas duas coisas a partir de. Se você quer se tornar filho de Deus, mais do que tudo nessa vida, você vai fazer isso. Mas se você quiser isso, talvez segundo. Não, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero resolver o problema na família, primeiro eu quero resolver. Se você quiser esse segundo plano, você não vai priorizar isso. Mas o que há de mais importante nessa vida? O que há que não seja se tornar filho de Deus? Que não seja se tornar uma filha de Deus? O que tem de mais importante nessa vida? Que todas essas outras coisas vão passar. Mas o filho permanece. O filho permanece com o Pai. Então, se você entende que isso é a prioridade, se você entende que isso é o mais importante, você vai colocar isso na frente de tudo. Você vai colocar o resto em segundo plano e vai dar prioridade a ser filho, porque isso vai durar para sempre. Se eu me torno filho, meu amigo, e permaneço com meu Pai, eu vou estar com Ele para sempre. Se você fizer isso, você vai estar com Deus para sempre. Decida fazer isso por você, pela sua alma, e você vai estar com Deus para sempre. Não tem nada melhor do que você saber que você estará com Deus para sempre. Essa é a maior riqueza, a maior recompensa. Maior do que qualquer coisa que possa ter no céu, é a certeza de saber que eu estarei com Deus para sempre. Uma recompensa maior do que essa. Então, se você quer isso para você, você vai fazer isso a partir de hoje. Você vai buscar se tornar um filho, uma filha de Deus. E certamente você vai alcançar essa promessa que é a maior promessa, que é a promessa. Aquelas que poucos
alcance, porque poucos são aqueles que valorizam isso. Ser um filho, ser uma filha de Deus.